Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Hoje eu quero falar com você que está me ouvindo sobre esse versículo tão conhecido que fala para a gente não se amoldar aos costumes, deste mundo, para que a gente busque em Deus uma transformação, uma mudança na nossa maneira de pensar. Essa semana eu estou falando com vocês sobre batalha na mente, com a intenção de que você possa abrir os teus olhos e começar a meditar um pouquinho sobre o que você vem pensando e como você vem nutrindo a sua maneira de pensar. Muitas pessoas pensam que a vida delas está parada, estagnada por conta de problemas financeiros ou então por causa de alguém. Mas muitas pessoas não percebem que o que mais impede elas de romper em determinadas áreas de suas vidas é a falta de transformação, em seus pensamentos. Às vezes nós estamos vivendo padrões mentais malignos há muito tempo. Nós vivemos um medo constante, uma covardia constante. As nossas emoções e os nossos comportamentos, eles estão sendo destruídos por causa de estratégias malignas. Às vezes os inimigos de nossa alma, ele cria situações para nos amedrontar, ele nos conduz muitas das vezes a viver situações negativas de traumas, aos quais nos paralisa, e essa paralisação se torna uma espécie de prisão mental, onde a gente não consegue romper, onde a gente não consegue viver aquilo que Deus nos chamou para viver, onde muitas das vezes Deus semeou no seu coração um chamado, Deus semeou no seu coração um desejo de fazer algo maior por outras pessoas, mas você não consegue fazer porque não consegue transformar a sua mente. O cunho dessa mensagem é que você entenda que o inimigo de nossas almas, ele tem como alvo a nossa mente, porque se ele fizer a gente acreditar errado, ele sabe que nós falaremos errado, nossas ações serão erradas, as nossas reações serão erradas, as nossas emoções serão erradas, e quando nós pensamos, a nossa mente, ela tende a criar uma convicção naquilo, e convicta daquilo é muito difícil nós criarmos argumentos contrários, e é por isso que a gente precisa usar a palavra de Deus. Então aqui nesse contexto, Paulo diz o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Ele está dizendo que se vocês se deixarem levar por esse mundo, vocês vão criar um comportamento maligno, uma mentalidade maligna. Você não vai perceber que está sendo corrompido, você não vai perceber que está sendo aprisionado, que você está criando dentro de você não somente convicções erradas, mas emoções negativas, comportamentos aos quais muitas das vezes levam você a se sabotar. Sabe quando você está vivendo situações onde você vive constantemente, se comparando, você está o tempo inteiro com sentimento de incredulidade, preocupação, onde você está o tempo inteiro, com reclamações constantes, você não sente que consegue avançar, por mais que você tenha, um relacionamento com Deus. Pois é, isso tem a ver com o fato de você não transformar a sua mente, tem a ver com o momento em que você não começa, que você não avalia os seus próprios pensamentos, você não permite que Deus transforme o seu entendimento pela palavra. Sabe quando você vai até a igreja e o pastor, ele prega ali uma palavra, mas você não se esforça a meditar o que está sendo falado? Muitas das vezes Deus, ele está falando com áreas da sua vida que precisa ser transformada. Às vezes Deus está usando uma mensagem como essa nesse momento para falar com você sobre áreas da sua vida que precisam ser transformadas. Deus está te convidando a viver uma nova fase, mas você ainda não consegue viver porque a sua mente não foi transformada. E essa transformação não veio por quê? Porque você está aprisionado mentalmente em padrões criados pelo inimigo de nossas almas. Às vezes vai parecer um pouco repetitivo, mas é através da repetição que nós conseguimos enxergar com clareza. E é através da oração que o Espírito Santo, ele nos leva ao convencimento, ele nos traz a revelação. Então é importante que a gente possa meditar. Aqui nesse contexto, Paulo diz o seguinte: olha, não imite o comportamento, tá? Mas vocês precisam deixar que Deus transforme
né? Ó como que ele fala, eu vou repetir do jeito que tá aqui. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. O que ele está dizendo aqui? Você precisa mudar a maneira que você pensa. Não dá para você continuar com os mesmos pensamentos. Se você continuar pensando do mesmo jeito, você vai continuar falando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito e tendo os mesmos resultados. Se você não muda as sementes que planta, você não colhe um fruto diferente. Então é necessário que a gente comece a prestar atenção na nossa mentalidade. Ou seja, vamos falar um pouquinho sobre as áreas da nossa vida só para explanar e você entender onde eu quero chegar. Como é que está hoje os seus relacionamentos? Como é que estão os seus relacionamentos? O que você pensa hoje sobre os seus relacionamentos? Vou dar um exemplo do que está sendo muito ensinado, né? Nessa mentalidade maligna que está sendo ensinado. Olha, não fique perto de pessoas tóxicas. Olha, se afaste, sabe? Tenha amor próprio. Rejeite esse tipo de pessoa. Quer dizer, essas são palavras e instruções malignas que muitas das vezes são usadas com argumentos para que a gente faça o quê? A gente se corrompa. E com base nisso, nós não conseguimos construir bons relacionamentos. Porque ao invés de nós construirmos diálogo e comunhão, nós construímos rejeição, nutrimos o orgulho e destruímos os nossos relacionamentos. O que é isso? Isso é um comportamento, é um padrão de comportamento e costume atual desse mundo. Deus está falando pra gente aqui, olha, não imite o comportamento desse mundo. Muitas das vezes isso está ligado também à sua vida financeira. Às vezes você vive com crise de ansiedade, preocupado o tempo inteiro porque não tem o suficiente. Por quê? Porque está sendo consumido por uma mentalidade consumista que faz você o tempo inteiro estar se sentindo insuficiente, fazendo comparação, querendo gastar sempre mais para se enquadrar nos padrões desse mundo. O que Paulo acabou de nos dizer? Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Nós precisamos deixar que Deus transforme a nossa mente, que faça uma mudança para que a gente possa viver a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Gente, eu sei que muitas das vezes esse versículo ele tem se transformado numa frase clichê, né? Uma frase bonita, uma frase complementar, mas nós precisamos meditar no que Deus está dizendo. Deus não deseja que nós caminhemos com a nossa mente aprisionada, escravizada em padrões e comportamentos errados que nos destrói, que impede que a gente evolua. Quantos de nós desejam viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas ainda não está vivendo porque não consegue transformar o pensamento, sabe? Quantas pessoas não conseguem romper suas vidas espirituais porque vão para a igreja e lá dentro da igreja não consegue se submeter a uma liderança, se rebela contra a liderança. Por quê? Porque está com a mentalidade voltada para padrões e costumes do mundo, onde ninguém respeita a regra nem lei, onde são relativizadas as autoridades, onde não existe um comportamento ético e moral baseado em se submeter às regras e àqueles que estão na liderança. Então, quer dizer, você precisa entender que é necessário que a gente medite sobre o que está sendo falado. Paulo está dizendo claramente, olha, Deus, ele é um sacrifício vivo por nós, e para que a gente possa, sabe, experimentar isso, entender esse sacrifício, viver essa salvação, nós precisamos transformar a nossa mentalidade. Às vezes você não entende, né, aquilo que Deus está trazendo para você, porque muitas das vezes você não nutre uma vida de comunhão, você não tem orado e buscado através de uma comunhão com o Espírito Santo o que Deus tem a se revelar para você. Deus, ele quer se revelar para você, ele quer mostrar para você quais são os comportamentos e costumes que você adquiriu e que de maneira inconsciente está impedindo a vontade de Deus sobre a sua vida, está impedindo que você vá para uma nova fase, está impedindo que você rompa e passe a viver uma outra realidade. E aí o que acontece com você, comigo e com todos nós quando nós não abrimos os nossos olhos? Nós vivemos uma batalha na mente, onde o inimigo de nossas almas, ele cria na nossa mente uma prisão, e aí nós acreditamos que essa é uma certeza nossa, uma convicção nossa, e nós não deixamos Deus, sabe, nos conduzir para uma nova realidade. Então a mensagem de hoje é, olha, deixa Deus transformar os seus pensamentos, comece a avaliar os seus costumes, e se você tiver muita dificuldade, às vezes eu estou falando aqui com você, mas você não consegue enxergar isso em você, então é importante que você ore, faça um propósito de oração por você mesmo, se puder jejuar também, jejue por você, sabe, faça aí
um propósito de oração, colocando como o principal objetivo que Deus mostre para você quais são os costumes, sabe, os comportamentos do mundo que você adquiriu e que está fazendo com que você tenha uma mentalidade escravizada pelo maligno, um comportamento cativo, onde você não deixa Deus transformar o seu entendimento e mudar o seu modo de pensar, para você viver essa vontade agradável de Deus, essa vontade boa e perfeita. É necessário que você se esforce, é necessário que você faça mais. Não basta só frequentar uma igreja, não basta só ouvir uma mensagem, uma palavra de Deus, não basta sentar na cadeira no dia do culto, ouvir um louvor, cantar um louvor, ouvir uma palavra de maneira superficial e não meditar, não deixar Deus te renovar, te trazer entendimento. Você precisa buscar em Deus uma transformação no seu modo de pensar, e isso vai em todas as áreas da sua vida. Se a sua vida espiritual ainda não rompeu, é porque você não se esforçou o suficiente para permitir que Deus se revele a você e mostre a você, olha, você ainda está preso em comportamentos e costumes deste mundo. É necessário que você pare de imitar o mundo, abandone esses comportamentos e deixe Deus mudar a sua maneira de pensar. Deixe Deus conduzir você a viver uma fase de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. Senhor, essa semana o Senhor colocou no meu coração para falar sobre batalha na mente. Senhor, o Senhor sabe o quanto nós, muitas das vezes, caminhamos enganado pelo inimigo de nossas almas. Mas eu quero pedir ao Senhor, abra os nossos olhos. Nos mostre, Senhor, aonde nós estamos nos enganando. Nos ajude, Senhor, a blindar a nossa mente para que o inimigo de nossas almas não nos ataque. Blinda a mente dessa pessoa. Abra os olhos dela para que ela possa enxergar o que o Senhor está falando. Senhor, transforme o nosso entendimento através da sua palavra. Plante essa semente nos nossos corações. Prepara o nosso coração para receber essa semente, não para rejeitá-la. Arranca toda a resistência, Senhor. Faça uma limpeza espiritual. Neutraliza agora, em nome de Jesus, toda a resistência que impede essa pessoa de receber essa transformação. E que ela possa, a partir desse momento, em nome de Jesus, entender que ela precisa se esforçar, que ela precisa abrir os olhos, deixar que o Senhor transforme o entendimento dela, para que ela viva a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.